Eu fui obrigado a cavar minha própria cova no tribunal do crime do Comando Vermelho, injustamente, mas a Virgem Maria me salvou. Eu cavei minha própria cova com as mãos. Com uma pá enferrujada, debaixo do sol do rio, em uma laje de um galpão no Morro do Alemão, cercado por homens armados que riam enquanto eu escavava. Meu nome é Henrique. Padre Henrique. E eu tinha entrado naquele lugar achando que minha batina e meu crucifixo me tornavam intocável. Que a palavra de Deus me protegia. Eles me corrigiram com tiros de aviso que ricochetearam nas paredes de concreto. Depois me deram a pá. Disseram: "Padre, cava aí." E eu cavei. Porque finalmente entendi que não existia proteção divina naquele lugar. Apenas a escuridão de um galpão. Apenas medo. E o silêncio de um Deus que eu achava que tinha do meu lado. Mas para você entender como um homem que dormia rezando a corda cavando sua própria sepultura, preciso contar quem eu era antes. Preciso ser honesto sobre aquele sacerdote que subia os morros como se fosse soldado de uma guerra santa. Porque o que me levou até aquela cova não foi uma acusação injusta. Foi um espelho que quebrou dentro de mim. Eu passei 13 anos como padre combatente na zona norte do Rio. Não aquele que reza de longe pelos pobres, aquele que desce para as vielas, que confronta traficantes na cara deles, que denuncia nomes, que aponta dedos. Vinha de uma família de comerciantes da Zona Sul, cresci privilegiado em Ipanema com empregada doméstica, escola particular, férias na praia. A culpa dessa origem me queimava como fogo desde os 20 anos. Quando descobri a vocação aos 25, ela veio carregada dessa culpa. Precisava compensar meu conforto anterior com ação radical. Com sacrifício visível. Com guerra. Criei um programa chamado Segunda Chance para meninos ligados ao tráfico nos morros da Zona Norte. Frequentava o Morro do Alemão, a Penha, Madureira, Complexo da Maré. Xingava traficantes na cara deles durante missas que fazíamos debaixo de lajes, pregando que eles eram filhos de Satã, que seus negócios eram perdição pura, que aquela vida levaria suas almas para o inferno. Meu colega, Padre Cirilo, que trabalhava na Catedral do Rio, me pedia para ter cautela. Henrique, ele dizia durante nossos cafés no bairro da Lapa, você está caminhando em uma corda muito fina. Confrontação direta é provocação. Minha mãe, Dona Conceição, que morava em um apartamento em Copacabana com vista para o Pão de Açúcar, me ligava desesperada. Filho, por favor, você está colocando sua vida em risco por gente que nem pede ajuda. Por que não trabalha em uma paróquia? Por que não se dedica ao seminário, ao ensino? Mas eu tinha certeza cega, certeza arrogante, de que servir a verdade me tornava invisível. Que criminoso nenhum tocaria um homem de Deus que falava com tanta autoridade, com tanta convicção, com tanta raiva disfarçada de justiça. Os meninos do programa me amavam. Ou pelo menos eu achava que amavam. Vladimir era um deles. Tinha 18 anos, trabalhou 2 anos como avulso no tráfico de um bocadão no Morro do Alemão, vendia crack em pequena quantidade. Conheci-o em uma missa onde ele estava preso pela polícia. Sentou-se atrás da última fileira, com as mãos suadas. Depois da celebração, aproximou-se. Disse que tinha uma filha nascendo na maternidade Laranjeiras em uma semana. Que queria sair daquela vida. Que tinha medo de morrer e não conhecer a filha. Eu o acolhi como se fosse meu próprio filho. Levei-o para reuniões. Arrumei um trabalho como ajudante em uma oficina de carros em Madureira. Acompanhei a gestação de sua companheira. Estive lá quando Luana nasceu. Aquele menino era meu maior sucesso. Meu troféu de redenção. Então, uma manhã de setembro, recebi a notícia. Vladimir tinha sido executado no Morro do Alemão com um tiro na cabeça. A acusação era informante da polícia, que estava passando informações sobre movimentações de tráfico para PMs corruptos que queriam desmantelar a concorrência. Eu sabia que não era verdade. Sabia no fundo do meu coração que Vladimir era inocente, que queria apenas aquela vida para trás. Mas a verdade não importava mais. Naquele morro, a suspeita era suficiente. A suspeita era uma sentença de morte. Eu deveria ter rezado. Deveria ter jejuado. Deveria ter buscado o Padre Cirilo para conversar. Deveria ter abraçado minha mãe e deixado o choro cair. Deveria ter feito qualquer coisa que um homem de fé deveria fazer. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, eu fiz o que o padre combatente faz melhor. Eu fui para a guerra. 3 dias depois do funeral de Vladimir, eu subi o Morro do Alemão sozinho. Não avisei ninguém. Não rezei pedindo proteção. Apenas vesti minha batina, coloquei meu crucifixo no peito e subi.
As ruas do morro ficam cada vez mais estreitas conforme você vai subindo. Becos que mal cabem em uma pessoa. Muros de cimento cru. Fiação elétrica caótica. Barracos construídos uns em cima dos outros como uma favela de Lego. O cheiro é sempre o mesmo. Caldo de feijão, mofo, fumaça de baseado, esgoto correndo aberto. Eu conhecia aquele lugar bem. Havia passado anos ali. Mas naquele dia, cada passo me queimava por dentro. Encontrei Marcelo em uma boca de fumo bem no coração do morro. Uma laje onde homens em pé, com revólveres .38 na cintura, faziam distribuição de drogas como se fosse uma padaria. Marcelo era o chefe dessa operação. 35 anos, cicatrizes no rosto, olhar que já tinha visto morrer muita gente. Eu tinha visto antes em missas que eu pregava, sempre de pé, de braços cruzados, como se testasse minha coragem. Como se duvidasse que eu tivesse aquilo que pregava. Quando entrei naquele lugar, todos os corpos se viraram para mim. Aquele silêncio de morro é particular. Não é silêncio de paz. É silêncio de ameaça. De espera para ver o que você vai fazer. Eu apontei para Marcelo em frente a todos os seus homens. Apontei o dedo como se fosse um profeta do Antigo Testamento. Como se fosse Deus em pessoa. E gritei. Meu Deus, como gritei. Você, Marcelo, você é o assassino de Vladimir. Você executou um inocente. Um menino que queria ser pai. Um menino que você matou na inveja porque ele tinha coragem de sair desse mundo de morte. Eu testemunhei isso. A Virgem Maria testemunhou. Deus viu. E você prestará contas. Ninguém escapa do julgamento final. Nem você, com seu dinheiro sujo, com seu poder falso. Você morrerá sozinho, Marcelo. Morrerá como morre todo assassino, na escuridão, gritando, chamando por Deus e Deus não vai responder. Bradei coisas sobre perdição eterna, sobre as chamas do inferno, sobre como sua alma já estava marcada, sobre como cada gota de sangue inocente que ele derramava voltava para lhe assombrar. Usei toda a arrogância de 14 anos de seminário, toda a convicção de um homem que cresceu lendo a Bíblia como se fosse estratégia militar. Usei minha fé como arma. E disparei. Os homens ao redor congelaram. Ninguém se mexia. Alguns com as mãos na cintura, perto das armas. Outros apenas olhando para Marcelo, esperando a ordem. E Marcelo apenas sorriu. Aquele sorriso permaneceu em seu rosto enquanto eu falava. Enquanto eu bradava. Enquanto eu apontava. Um sorriso lento, seguro, de alguém que já sabia exatamente o que ia fazer comigo. Quando terminei meu discurso, ofegante, suado, pulsando de raiva santa, Marcelo apenas se levantou de seu lugar e caminhou até mim. Baixo demais, se considerando que seu poder era tão alto. Sussurrou algo no meu ouvido. Algo que eu não vou repetir para você aqui porque palavras de traficante são sementes que germinam no peito de quem ouve. Volte para casa, padre, ele disse. Você tem até amanhã para se preparar para o encontro que vai ter comigo. Não traga polícia. Não traga ninguém. Apenas você. Então ele voltou para sua cadeira como se nada tivesse acontecido. Os homens se afastaram. E eu fiquei de pé naquela boca de fumo, tremendo, compreendendo apenas no instante final que havia cometido um erro que não teria volta. Passei aquela noite acordado. Não rezei. Não liguei para minha mãe. Não corri para a polícia como qualquer homem sensato teria feito. Apenas fiquei em meu quarto na paróquia de Nossa Senhora da Penha, sentado na cama, olhando para a parede branca, esperando o amanhecer como se esperasse a própria morte. Padre Cirilo encontrou-me no corredor da paróquia no dia seguinte. Viu meu rosto, aquele rosto que não tinha dormido, que já estava pálido de terror, e me puxou para uma sala lateral. Henrique, o que aconteceu? Ele sabia que algo tinha acontecido. Padres aprendem a ler o rosto de outros padres como um mapa de desastre iminente. Contei tudo. Contei sobre Vladimir. Sobre meu apontamento para Marcelo. Sobre aquele sussurro que significava uma sentença de morte. Padre Cirilo ficou em silêncio por um tempo que pareceu interminável. Depois ele me abraçou. Literalmente me abraçou como um pai abraça um filho que fez algo terrível. E sussurrou: Henrique, você é um homem de fé, mas você agiu como um homem de guerra. E guerra tem consequências que nem Deus pode desfazer. Ele quis me levar para a polícia. Quis contar tudo para o bispo. Quis me esconder em um mosteiro no interior de São Paulo. Mas eu estava em um estado de entrega total. Estava resignado.
Era como se aquela parte minha que tinha construído a arrogância durante 13 anos de confronto tivesse finalmente encontrado seu desfecho natural. A morte vinha. E eu a esperava como punição merecida. No final daquela tarde, um dos meninos do programa, Carlos, 17 anos, ainda ligado ao tráfico mas frequentando nossas reuniões, chegou à paróquia. Vinha com o recado de Marcelo. Padre, você tem que ir. Ele quer falar com você. É agora. Eu peguei meu crucifixo. Peguei minha batina. Despedi-me de Padre Cirilo sussurrando que o amava. E desci para o Morro do Alemão como um homem que vai para seu próprio julgamento. Porque era exatamente isso que era. Marcelo me esperava em um galpão no meio do morro. Um daqueles lugares que servem para tudo. Às vezes depósito, às vezes sala de operações, às vezes execução. Quando entrei, vi a pá. Uma pá de trabalho, enferrujada, com o cabo desgastado. Vi a cova já começada, um buraco de talvez 1 metro de profundidade, cavado na terra vermelha do chão. E vi os homens, todos ao redor, com seus revólveres visíveis, com aquele silêncio de morro que significa a morte. Marcelo estava sentado em uma cadeira de plástico quebrada, fumando um baseado. Aquele mesmo sorriso ainda em seu rosto, como se todo esse tempo ele tivesse apenas esperando este momento. Como se meu apontamento, meu discurso, minha arrogância tivessem sido apenas o prelúdio para o que vinha agora. Padre, ele disse, oferecendo-me a pá, você vai cavar. Naquele momento, enterrado vivo antes de estar literalmente enterrado, compreendi que a morte não é o pior que pode acontecer com um homem. O pior é compreender, segundos antes de morrer, que você merecia. Peguei a pá. Meus joelhos dobraram. E comecei a cavar. Cada golpe de pá era uma confissão. Cada terra que eu arrancava era um pedaço de quem eu achava ser. A terra do Morro do Alemão é vermelha. Uma vermelhidão que parece viva, que parece feita de sangue de todos os corpos que já caíram naquelas ruas. E eu cavava aquela terra com as mãos de um padre que fingia ser soldado. Com as mãos de um homem que tinha apontado para outro homem e condenado sua alma ao inferno. Os homens ao redor não faziam barulho. Apenas observavam. Apenas esperavam pelo momento final. Marcelo fumava, balançando os pés, parecendo desfrutar daquilo tudo como se fosse um espetáculo que ele havia estado esperando ver durante anos. Você sabe por que você vai morrer, padre? Marcelo perguntou quando a cova tinha ficado bem funda, tão funda que já passava meu peito. Por que você apontou para mim? Por que você disse que Vladimir era inocente e que eu era assassino? Por que você entrou em meu território e bradou como se fosse Deus em pessoa? E principalmente porque você nunca soube a verdade sobre Vladimir. Naquele instante, a pá parou em minha mão. Qual verdade? Perguntei, já dentro da cova, a terra ao nível de meu queixo. Vladimir era realmente um informante, Marcelo disse, acendendo outro baseado. Passava informações para a PM que eu nem conhecia. Vendia droga para mim de manhã e para outra boca de fumo à noite. Roubava meu lucro e meu produto. Vladimir era culpado, padre. E você veio aqui defender um culpado como se fosse santo. E naquele momento, a verdade que Marcelo falava, verdade ou mentira, não importava mais. Destruiu aquilo que restava de mim. Porque se Vladimir era realmente culpado, então meu apontamento tinha sido baseado em crença cega, em presunção, em arrogância de quem acredita conhecer o coração de outra pessoa apenas porque essa pessoa conta uma história bonita. Eu tinha vindo para a guerra, mas a guerra sempre vítima a quem acredita estar certo. Quando estava dentro daquela cova, a terra vermelha ao nível de meu pescoço, as paredes comprimindo meu corpo, o cheiro úmido e forte da terra me sufocando, eu finalmente entendi o que significava estar sepultado. Não era apenas morte física. Era a morte de quem você acreditava ser. Marcelo desceu comigo naquela cova. Seus passos faziam a terra tremer ao redor de mim. Ele se agachou até que seu rosto ficasse ao nível do meu. E sussurrou algo que doeria muito mais do que qualquer bala. Você acha que é melhor que a gente, né, padre? Vem aqui com sua roupeta preta, anda na Zona Sul, frequenta seu bairro seguro e cheiroso, e vem para meu morro para condenar a gente. Você é igual à polícia que desce aqui prendendo os pobres enquanto a droga grossa é traficada por homem rico na Zona Sul. Você é igual. Você matou mais gente do que eu com suas palavras. Sabe? Vladimir morreu porque você o cheio de esperança. Porque você lhe mostrou um caminho que não existia. Você o fez acreditar em algo que não era verdade. Você o matou, padre. Mais do que eu. Cada palavra entrou em mim como faca.
porque havia verdade nelas. Havia verdade pesada, verdade que doía, verdade que eu tinha gasto 13 anos tentando não ver. Eu tinha sido juiz. Eu tinha apontado dedos. Eu tinha condenado homens que nasceram naquela realidade e nunca tiveram outra opção senão aquela. Eu tinha descido para favelas como descenderia para inferno, para condenar, para pregar, para separar o puro do impuro. Como se pureza existisse. Como se alguém no Morro do Alemão tivesse tido a chance de ser puro. Marcelo saiu da cova. Deixou-me lá sozinho. E seus homens, talvez 10, talvez 20, não consigo contar porque era escuro demais, ficaram ao redor esperando a ordem final. Esperando o momento em que Marcelo voltaria e me daria o tiro de misericórdia. Naquele silêncio de cova, dentro daquela escuridão que era ao mesmo tempo a escuridão de um galpão e a escuridão de minha própria alma, comecei a chorar. Mas não era choro de medo da morte. Era choro de algo muito mais profundo. Era choro de reconhecimento. Compreendi que minha vocação tinha sido baseada em culpa. Que meu trabalho como padre tinha sido baseado em compensação por ter nascido privilegiado. Que eu tinha descido para os morros não para servir, mas para me redimir. Para me fazer sentir melhor comigo mesmo. Para provar para minha mãe, para mim, para Deus, ou para quem fosse, que eu era bom apesar de ter nascido rico. E naquela cova, literalmente sepultado sob o peso de minha própria arrogância, eu não rezei pedindo para ser salvo. Rezei pedindo para ser perdoado. Mãe de Deus, sussurrei para aquela terra escura que me envolvia. Eu fui soberbo. Eu vim aqui para condenar um homem que está apenas fazendo aquilo que tudo em volta dele ensina a fazer. Eu o condenei como se houvesse uma moral que transcendesse a realidade. Eu sou tão culpado quanto ele. Mais culpado. Porque eu fiz tudo rezando. Com a cruz no peito. Com a voz de Deus na minha boca. Eu menti, Senhor. Eu menti para esses meninos. Eu menti para Vladimir. Eu menti para mim mesmo. E agora um menino inocente está morto e eu estou aqui dentro de um buraco porque apontei para alguém e assumi que podia julgar sua alma. Pedi desculpas. Não para Marcelo. Não para seus homens. Pedi desculpas para a terra. Para o silêncio. Para Vladimir. Para minha mãe que tinha razão o tempo todo. Para Padre Cirilo que me pediu cautela. Para aquele menino que eu enterrei debaixo de esperanças falsas. E naquele momento, quando havia me entregue completamente, quando havia abandonado toda defesa, toda arrogância, toda a ilusão de que tinha direito de estar naquela cova ou em qualquer lugar, eu ouvi um som. O motor de um carro. Aquele motor se aproximava pelas ruas estreitas do morro, aquelas ruas que mal cabem um carro, que são mais becos que vias, que tem degraus de concreto no meio do caminho. Um carro não deveria estar conseguindo subir ali. Mas subia. Os homens ao redor da cova ficaram em alerta. Algumas mãos foram para as armas. Marcelo saiu do galpão para ver o que era. E naquele momento, suspendido entre a vida e a morte, enterrado vivo em uma cova que havia cavado com minhas próprias mãos, eu ouvi algo que jamais esperaria ouvir. Uma voz de mulher. Pequena. Firme. Rezando em voz alta. O carro parou. Uma porta se abriu. E uma mulher desceu sozinha. Pequena demais para aquele lugar, de cabelos grisalhos, com uma medalha de Nossa Senhora ao pescoço brilhando na luz do fim de tarde, e um buquê de flores na mão. Flores brancas. Flores de cemitério. Flores de velório. Era Dona Maria da Conceição, mãe de Vladimir. E nos braços dela, dormindo, estava a filha de Vladimir, Luana, a neta recém-nascida que Vladimir nunca havia chegado a conhecer direito. Ela subiu naquele morro sozinha. Subiu aquelas ruas que nem polícia entra. Subiu para aquele galpão como se o possuísse. Como se aquele lugar não tivesse nenhum poder sobre ela. Como se estivesse pisando em terra sagrada. Marcelo e seus homens congelaram. Nenhum deles reconhecia aquela mulher. Mas havia algo nela, uma dignidade que vinha de quem já perdeu tudo e ainda assim segue, que o silenciou completamente. Era um silêncio diferente daquele silêncio de morro que significa ameaça. Era o silêncio de quem percebe que acabou de entrar em um lugar onde as regras comuns não valem. Dona Maria da Conceição caminhou até aquela cova onde eu estava enterrado. Seus pés descalços, descalços em setembro, descalços em terra suja, tocaram a beira daquele buraco. E ela desceu comigo. Literalmente desceu para dentro daquela cova com sua roupa de dona de casa humilde, com a neta de Vladimir ainda adormecida em seus braços, equilibrando a criança enquanto descia degraus de terra. E começou a rezar. Rezou em voz alta. Não sussurrou. Não rezou como se estivesse em uma igreja. Rezou como se estivesse em seu próprio quarto,
como se estivesse conversando com alguém que estava sentado ao seu lado. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, eu sou Maria. Sou mãe de Vladimir, que está morto. Sou avó desta menina que está aqui dormindo sem conhecer seu pai. Eu vim aqui pelo Padre Henrique, que está nessa cova, porque você me mostrou o caminho. Você colocou no meu coração o desejo de vir. Você abriu as ruas para mim. Você fez o carro passar aqui, nessas ruas que ninguém sabe como passar. Ela rezava. E enquanto rezava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela equilibrava a neta. Eu rozo por Vladimir. Que sua alma encontre paz. Que ele saiba que sua filha está viva, está sendo amada, está sendo cuidada. Eu rozo por Marcelo e por todos esses homens, porque eles também são filhos de Maria, também são filhos de Deus, e também estão perdidos como meu filho estava perdido. Rezou pelo Padre Henrique, que está aqui dentro dessa cova, porque ele entendeu o que precisava entender. Porque ele finalmente compreendeu que estar aqui dentro é estar onde precisa estar. Rezou por mim, que sou apenas uma mãe que perdeu um filho, e agora estou aqui tentando salvar outro. Ninguém, absolutamente ninguém, se mexia. Os homens de Marcelo com suas armas visíveis não se mexiam. Marcelo, que tinha determinado aquela morte, não se mexia. Era como se o tempo tivesse parado naquele morro. Era como se tivéssemos todos entrado em um lugar fora do tempo. Um lugar onde as regras de tráfico, de morte, de guerra não valiam mais. E enquanto Dona Maria rezava, rezava como só uma mãe pode rezar, rezava como só alguém que já perdeu tudo pode rezar, eu senti algo em mim que não tinha nada a ver com salvação física. Era algo muito mais profundo. Era como se uma mão invisível estivesse tocando meu peito. Como se algo que havia quebrado em mim estivesse sendo sutilmente restaurado. Dona Maria rezou por uns 10 minutos. Talvez 15. Talvez horas. Quando você está em um lugar assim, o tempo perde sentido. Quando ela terminou, ela simplesmente me estendeu a mão. Essa mulher pequena, essa avó que tinha descido sozinha em um morro controlado por traficantes, simplesmente estendeu a mão e me disse: "Vem, padre. Sai de aí. Meu filho já sofreu bastante. Você já sofreu bastante. Chega de cova." E eu peguei naquela mão. Peguei naquela mão pequena e forte de uma mulher que tinha feito em 10 minutos de reza o que toda a minha pregação de 13 anos não tinha conseguido fazer. E ela me puxou para cima. Literalmente me tirou daquela cova enquanto equilibrava a neta nos braços. Quando subi à superfície, quando meus pulmões puderam respirar ar do rio de novo, a primeira coisa que fiz foi cair de joelhos e chorar. Chorei como nunca tinha chorado. Chorei como menino. Chorei como homem que finalmente compreende que foi perdoado antes de merecer perdão. Dona Maria simplesmente me abraçou. Com a neta entre nós dois, ela simplesmente me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Filho, a Virgem Maria me mostrou o caminho. Ela me colocou naquele carro que passava. Ela abriu aquele galpão para mim. Ela salvou você. Porque ela sabia que você precisava aprender o que significa estar embaixo." Marcelo estava de pé, ao lado da cova vazia. Seu revólver .38 estava em sua mão. Seus homens esperavam a ordem. Mas nada aconteceu. Marcelo apenas olhou para Dona Maria. Apenas olhou para aquela mãe com sua neta nos braços e seu rosto banhado em lágrimas de mulher que perdeu tudo e ganhou pouco. E então Marcelo simplesmente se virou. Colocou o revólver na cintura. Caminhou em direção ao fundo do galpão. E desapareceu. Seus homens, confusos, simplesmente o seguiram. Como se acordassem de um pesadelo. Como se, de repente, compreendessem que aquilo que estavam prestes a fazer não era justiça. Era apenas morte. E morte já havia cobrado seu preço naquele morro. Marcelo desapareceu por 3 dias. Ninguém sabia onde estava. Havia rumores de que tinha fugido para outro estado. Outros diziam que tinha se metido em conflito com outro chefe de facção. A verdade é que durante aqueles 3 dias, eu também desapareci, não fisicamente, mas internamente. Passei 3 dias deitado na cama da paróquia, incapaz de fazer qualquer coisa além de respirar e processar o que tinha acontecido. Padre Cirilo ficava sentado ao meu lado. Não falava muito. Apenas ficava. Apenas estava presente. Às vezes deixava uma xícara de chá. Às vezes deixava água. Às vezes apenas colocava a mão no meu ombro. Porque ele sabia que aquele padre que tinha saído para o Morro do Alemão havia morrido. E que o que estava voltando para a cama era alguém completamente diferente. Minha mãe, Dona Conceição, foi à paróquia no 3º dia.
Entrou no quarto sem bater na porta. Sentou-se ao pé da minha cama e apenas me observou. Não chorou. Não gritou. Apenas olhou para mim como uma mãe olha para um filho que finalmente compreendeu algo que ela tentava ensinar há anos. Henrique, ela disse, você é um homem agora. Não um menino tentando compensar a culpa de ter nascido em berço mais macio. Um homem de verdade reconhece que não consegue salvar ninguém. Que pode apenas estar presente. Que pode apenas acompanhar. Que pode apenas amar quem está perto, sem expectativa de que eles se tornem aquilo que você acha que deveriam ser. Quando ela saiu do quarto, eu chorei de novo. Mas era choro diferente. Era choro de alguém que finalmente compreende a dimensão de seus próprios erros. E a aceitação deles. No quarto dia, recebi um recado. Marcelo queria me ver. Não em um galpão. Em um bar normal da Zona Norte. Em um lugar público. Padre Cirilo quis me acompanhar, mas eu disse que precisava ir sozinho. Que era hora de encarar aquele homem de frente, sem mediadores, sem proteção. Apenas eu e ele. O bar ficava em Madureira, em uma rua comercial. Um daqueles bares que abrem cedo e fecham cedo, que vendem cerveja gelada e água de cocô. Marcelo estava sentado em uma mesa de plástico, bebendo uma cerveja, fumando um cigarro. Não tinha seu revólver visível. Tinha apenas o corpo de um homem que parecia muito mais velho do que seus 35 anos. Sentei-me à sua frente. Padre, ele disse, sem olhar para mim, você sabe por que não matei você? Eu não respondi. Apenas esperei. Porque no momento em que aquela mulher desceu naquela cova com um buquê de flores, rezando, com aquela neta nos braços, naquele momento, eu vi minha mãe. Eu vi minha avó. Eu vi todas as mulheres que morreram nesse morro lutando para manter seus filhos vivos enquanto a gente mata a gente. E eu compreendi que você ia morrer, mas que ela ia continuar vivendo com aquela morte. E que eu ia continuar vivendo com aquela morte. E que isso é pior do que estar em uma cova. Marcelo finalmente me olhou. Seus olhos eram diferentes. Ainda tinham dureza. Mas tinham algo mais. Tinham uma rachadura. Uma fissura por onde algo que tinha estado enterrado estava começando a sair. Eu não vou pedir desculpas, ele continuou. Porque desculpa não traz Vladimir de volta. Não traz as dezenas de outros que eu mato em um mês normal. Mas vou parar de matar. Ou pelo menos vou tentar. Vou tentar de uma forma que você nunca conseguiu com toda a sua pregação. Vou tentar porque mulher desceu em uma cova rezando. E porque você finalmente compreendeu que não era melhor que eu. Passamos a noite daquele dia conversando. Conversando como dois homens conversam. Não sobre religião. Sobre a vida. Sobre as escolhas que fazemos quando nascemos em lugares que nos deixam poucas escolhas. Sobre culpa. Sobre redenção. Sobre a diferença entre tentar salvar alguém e apenas estar com alguém. Meses depois, 6 meses depois, Marcelo começou a frequentar nossas reuniões no galpão. Aquele mesmo galpão onde havia determinado minha morte. Nós o reformamos. Transformamos em um centro de acolhimento. Pintamos as paredes. Colocamos cadeiras. Trouxemos livros. E aquele lugar que tinha cheiro de morte passou a ter cheiro de vida. Marcelo não virou padre. Não virou santo. Mas começou a ajudar meninos a sair do tráfico. Não com pregação. Com presença. Com a autoridade de alguém que viveu aquilo e conseguiu sair. Com a credibilidade de alguém que as crianças do morro respeitam não porque tem medo, mas porque sabem que ele entendia a linguagem daquele lugar. E eu deixei meu trabalho de padre combatente. Deixei as denúncias públicas. Deixei o confronto direto com traficantes. Deixei de apontar dedos. Deixei de condenar. Mas não deixei o trabalho com os meninos. Apenas mudei de método. Comecei a trabalhar com silêncio. Com presença. Sem julgamentos. Comecei a ver Vladimir, a ver todos aqueles meninos, não como pessoas que eu precisava salvar, mas como pessoas que eu precisava acompanhar. Pessoas que mereciam alguém ao lado delas enquanto tentavam encontrar seu próprio caminho para fora daquela escuridão. Dona Maria da Conceição começou a frequentar a missa que fazemos na capela improvisada do galpão. Senta-se sempre ao meu lado. Traz a neta de Vladimir. Luana agora tem 8 anos e quer ser professora. Dona Maria diz que viu a Virgem Maria naquele galpão, não como visão, não como aparição, mas como uma presença que moveu seu coração a subir aquele morro sozinha, com uma neta nos braços, sem medo. Diz que sentiu uma coragem que não tinha palavras para descrever. Uma coragem que vinha de lugar tão profundo que só podia vir de Deus.
Ou daquilo que Deus é quando existe de verdade, não como proteção, não como poder, mas como presença silenciosa que nos move a fazer coisas impossíveis por amor. Minha mãe, Dona Conceição, sim, mesmo os nomes diferentes, agora dorme tranquila. Ela diz que finalmente pode dormir. Que me vê como um homem, não como um menino jogando sua vida por certeza falsa. Que está orgulhosa. Não porque eu tenho poder ou autoridade, Deus sabe que deixei todo poder e autoridade para trás, mas porque eu finalmente compreendi que servir significa estar embaixo. Significa se colocar no lugar de quem precisa. Significa abandonar o direito de estar certo. Padre Cirilo trabalha comigo agora no centro de acolhimento. Ele que sempre me pediu cautela agora diz que meu silêncio fala muito mais alto do que meus gritos jamais falaram. Que a transformação real não vem de pregação, mas de presença. Que o tempo que passei dentro daquela cova foi o tempo mais sagrado que vivi. Porque foi ali, enterrado sob meu próprio erro, que compreendi o que significa humildade verdadeira. E aquela cova, ela continua lá, no galpão no Morro do Alemão. Não a preenchemos. Deixamos como está, como memória, como testemunho, como recordação de que existem lugares onde as pessoas aprendem o verdadeiro significado do perdão. Alguns dizem que é um lugar sagrado agora. Que pessoas do morro vão lá para rezar. Que mães vão lá com seus filhos para contar sobre a mudança. Que é um lugar onde a Virgem Maria esteve presente. Eu vou algumas vezes, sozinho, e fico de pé dentro dela. Não para lembrar de medo. Apenas para lembrar de graça. Para lembrar de como você só compreende realmente o perdão quando está sepultado sob o peso de sua própria arrogância. Para lembrar de como a salvação não vem de cima, vem de baixo. Vem da terra. Vem do chão onde aprendemos, finalmente, a ser humildes. Se você está me ouvindo agora, e se chegou até aqui nesta história, preciso fazer uma pergunta que tem me acompanhado desde aquele dia. Qual foi o momento em sua vida quando você compreendeu que estar certo era menos importante do que estar presente? Qual foi o momento em sua vida quando você compreendeu que estar certo era menos importante do que estar presente? 3 anos depois de sair daquela cova, eu compreendi algo que nenhuma homilia, nenhuma leitura de teologia, nenhuma discussão sobre fé tinha me ensinado. O silêncio é a linguagem mais poderosa que existe. Não é ausência de som. É presença de escuta. Passei a trabalhar de forma completamente diferente. Não criava mais programas com nomes grandiosos. Não fazia mais campanhas. Não pregava mais sermões que condenavam ou exaltavam. Apenas estava. Apenas escutava. Apenas caminhava pelas ruas do Morro do Alemão, da Penha, de Madureira, e conversava com meninos. Conversas reais. Conversas onde eu não tentava convencê-los de nada. Apenas estava ali, testemunhando suas vidas, sua dor, suas escolhas. Marcelo se tornou meu melhor professor naqueles 3 anos. Ele mostrou-me que transformação real é lenta, que não é espetacular, que é feita de pequenas ações, de pequenas escolhas, de pequenos momentos onde alguém decide não fazer o que fez ontem. Marcelo continuava envolvido com tráfico. Eu era honesto demais para fingir que ele tinha abandonado tudo de uma hora para outra, mas estava reduzindo. Estava ajudando. Estava sendo uma ponte entre 2 mundos. Um dia, Marcelo me levou para conhecer um menino chamado Diego. Tinha 10 anos. Já estava começando a trabalhar como avulso em uma boca de fumo. Tinha pai preso há 5 anos. Tinha mãe que trabalhava limpando casas na Zona Sul, saía de madrugada e voltava quando escurecia. Diego passava o dia sozinho nas ruas do morro. Marcelo simplesmente me apresentou. Diego, esse é Padre Henrique. Ele às vezes para aqui para conversar. Você pode conversar com ele se quiser. Sobre qualquer coisa. E pronto. Nada mais. Sem discurso. Sem tentativa de salvação. Apenas apresentação. Apenas possibilidade. Passei 2 meses apenas encontrando Diego. Algumas vezes ele conversava comigo. Algumas vezes apenas me ignorava. Algumas vezes me perguntava perguntas simples. Padre, por que Deus deixou meu pai ser preso? Padre, por que minha mãe não fica em casa? Padre, quanto custa um baseado? Eu responder de forma honesta. Não tinha respostas que o satisfizessem, mas tinha presença. E presença, ao longo do tempo, é transformadora. 7 meses depois, Diego me perguntou se podia ir comigo para o centro de acolhimento. Não porque eu o convencera. Não porque ele tinha tido uma revelação religiosa. Apenas porque tinha ficado cansado de estar sozinho.
Porque tinha passado tempo suficiente comigo para saber que eu não o julgava, que eu não o condenava, que eu apenas, estava lá. Diego agora tem 22 anos. Trabalha como eletricista. Tem namorada. Tem um filho pequeno que leva às vezes para conhecer a mãe no Morro do Alemão. E de vez em quando, ele senta ao meu lado e diz: "Padre, lembra quando eu tinha 10 anos e você conversava comigo?" E eu digo que lembro. E ele diz: "Então, naquela época, você não me salvou de nada. Mas você ficou. E ficar foi o suficiente." Historias como a de Diego começaram a se multiplicar. Não porque eu estava fazendo mais. Estava fazendo menos. Estava apenas presente. Estava deixando que as pessoas vivessem suas vidas, fizessem suas escolhas, cometessem seus erros, e eu estava ali quando elas precisavam de alguém que compreendesse. Padre Cirilo observava tudo isso com uma calma que eu raramente via nele. Um dia, durante um café na paróquia, ele me disse algo que me fez chorar de novo. "Henrique, você sabe qual é a diferença entre o padre que você era e o que você é agora? O padre que você era entrava em um quarto e começava a falar. Começava a pregar. Começava a condenar e exaltar. O padre que você é agora entra em um quarto e escuta. Apenas escuta. E nesse escutar, as pessoas encontram a voz que tinham perdido. Essa é a obra do Espírito Santo. Não você falando. O Espírito usando seu silêncio." Àquele ponto, eu tinha aceitado completamente que eu não era salvador de ninguém. Eu era apenas testemunha. Apenas companheiro. E essa compreensão me libertou de um peso que havia carregado por 13 anos. O peso de ser responsável pela salvação de outras pessoas. Marcelo começou a trazer mais meninos para o centro. Meninos que ele conhecia através de seu trabalho. Meninos que estava cansado de ver morrerem ou virarem traficantes. Ele os apresentava para mim da mesma forma que me havia apresentado Diego. Sem promessa, sem esperança falsa, apenas possibilidade. "Padre", ele dizia, "esse aqui é o Joãozinho. Ele trabalha comigo agora, mas acho que ele poderia estar em outro lugar. Se quiser conversar com ele." E pronto. Nada mais. Responsabilidade compartilhada. Não salvador único. Apenas testemunha. Uma noite, meses depois de tudo isso estar funcionando dessa forma, eu estava no galpão sozinho, no escuro, e decidi descer para dentro daquela cova. Daquela cova que ainda continuava lá, intacta, como memória viva. Fiquei lá por horas. Apenas em pé, cercado pelas paredes vermelhas de terra, respirando aquele ar úmido que cheira a morte e a vida ao mesmo tempo. E compreendi, naquele silêncio da cova, que aquele buraco tinha se tornado um lugar sagrado não porque Deus descera ali. Deus nunca tinha deixado de estar ali. Tinha se tornado sagrado porque ali um homem finalmente aprenderá o verdadeiro significado da humildade. Quando subi de novo, o céu do rio estava repleto de estrelas. Aquele céu que a gente raramente vê na Zona Sul, bloqueado por prédios e luzes. Mas no Morro do Alemão, mesmo com toda a violência, toda a pobreza, toda a dor, o céu ainda se abre para quem consegue olhar para cima. E naquela noite, olhando para aquele céu, eu sussurrei um obrigado. Não sabia para quem. Apenas obrigado. Dona Maria da Conceição continuava visitando o centro de acolhimento todas as semanas. Aos 65 anos, com os cabelos cada vez mais grisalhos, ela era a presença mais constante, mais real, mais importante que tínhamos naquele lugar. Não como funcionária. Não como voluntária oficial. Apenas como uma mãe que perdeu um filho e decidiu que isso não significava que devia parar de cuidar de outros filhos. Ela chegava sempre com algo. Às vezes bolo que tinha feito de madrugada. Às vezes sopa quente em um pote de alumínio. Às vezes apenas flores, sempre flores, que colocava em garrafas de vidro pela paróquia. E sempre com um abraço. Um abraço diferente para cada menino. Um abraço que dizia: "Você é importante. Você é digno. Você é amado mesmo que ninguém mais te ame." Um dia, um menino novo chegou no centro. Tinha sido traficante durante 5 anos. Tinha matado 2 pessoas. Ele mesmo nos disse isso, sem dramaticidade, como quem relata um fato. Os outros meninos desconfiavam dele. Padre Cirilo ficava atento. Até Marcelo, que entendia de reabilitação real, tinha ressalvas. Mas Dona Maria simplesmente o abraçou no primeiro dia. Absolutamente nenhuma hesitação. E quando soltou, sussurrou algo que apenas ele ouviu. Semanas depois, aquele menino me contou que ela havia sussurrado: "Filho, sua mãe está rezando por você em algum lugar. Eu rezei por você também."
E se você consegue estar aqui, é porque alguma coisa em você ainda acredita que pode haver algo depois disso. Aquele menino ficou conosco por 2 anos. Trabalha como pedreiro agora. Tem noivas. Tem planos. E sempre que vê Dona Maria, ele a abraça como se abraçasse sua própria mãe. Porque, de forma real, ela se tornou. Luana, a filha de Vladimir, a neta de Dona Maria, cresceu dentro do centro de acolhimento. Não como menina que precisava de reabilitação. Como filha daquele lugar. Como alguém que nasceu de uma tragédia, mas encontrou um espaço para se tornar alguém completamente diferente do que sua circunstância teria sugerido. Aos 8 anos, ela já lia livros que crianças da Zona Sul com o dobro de educação formal não conseguiam ler. Aos 10 anos, ela era tutora de matemática para os meninos mais novos. Aos 12 anos, ela decidiu que queria ser professora. Aos 15 anos, agora, ela estuda em uma escola pública de qualidade depois de passar em um teste competitivo e trabalha meio período ajudando no centro de acolhimento. Dona Maria diz que Vladimir está vendo tudo isso, que está vendo sua filha crescer, que está vendo que sua morte não foi em vão, porque gerou uma vida que está mudando outras vidas. Eu não sei se Deus funciona dessa forma. Não sei se almas observam de lugar algum. Mas sei que quando Dona Maria fala assim, há uma paz em seu rosto que é tão real quanto qualquer coisa que eu tenha tocado. Um dia, Dona Maria me chamou de lado. Estava com 82 anos naquele ponto. O cabelo todo branco. Os olhos ainda brilhando com aquela luz que brilhava naquele dia no galpão, quando desceu para uma cova com um buquê de flores e uma neta nos braços. Padre, ela disse, eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que você se sente culpado. Que você acha que Vladimir morreu por sua causa. Que você acha que se não tivesse vindo para esse morro de forma tão agressiva, meu filho estaria vivo. Eu não respondi. Porque era verdade. Porque aquela culpa ainda habitava em mim, apenas mais silenciosa, mais aceitada. Mas ela continuou. Vladimir estava destinado a morrer ou a matar. A realidade do Morro do Alemão é essa. Você não criou essa realidade. Você não criou o tráfico. Você não criou a polícia corrompida. Você não criou a pobreza que força meninos a escolher entre morrer de fome ou virar bandido. Você apenas entrou nesse lugar achando que podia mudar sozinho. Mas o que realmente mudou foi que você aprendeu que não podia mudar nada sozinho. Que você precisava de outros. Que você precisava ouvir. Que você precisava estar embaixo. Dona Maria colocou a mão no meu rosto, aquela mão pequena e enrugada, e continuou. Vladimir não morreu para você aprender uma lição, padre. Vladimir morreu porque a gente vive em um lugar onde morte é moeda comum. Mas sua morte deu origem a tudo isso. A você estar aqui. A Marcelo estar aqui. A esses meninos estarem aqui. A mim estar aqui. Nós não consertamos o Morro do Alemão. Mas consertamos este pedaço. E este pedaço agora tem vida. Tem esperança. E isso é o que importa. Eu chorei. Chorei em frente de uma mãe que tinha todo o direito de estar amargada, mas escolheu estar presente. Que tinha todo o direito de odiar o morro, mas escolheu continuar ali amando. Que tinha todo o direito de culpar a Deus, mas escolheu rezar. Obrigado, eu sussurrei. Não me agradeça, ela respondeu. Apenas continue aqui. Apenas continue presente. É tudo o que importa agora. 3 meses depois, Dona Maria dormiu e não acordou. Morreu de forma simples. No sono. Como se tivesse finalmente completado seu trabalho e pudesse descansar. Mais de 300 pessoas foram ao seu funeral. Meninos que ela tinha abraçado. Mães que ela tinha consolado. Padres que ela tinha ensinado sobre fé real. Marcelo estava lá, com o rosto molhado de lágrimas. Luana estava lá, lendo um poema que havia escrito sobre sua avó. Eu estava lá, enterrando a mulher que me havia salvado de uma cova. E naquele funeral, alguém sussurrou que Dona Maria tinha visto a Virgem Maria daquele dia no galpão. Que ela realmente acreditava que tinha sido levada ali por uma força divina. Que sua última vontade tinha sido que mantivéssemos aquele centro funcionando. Que continuássemos aquele trabalho de presença silenciosa que ela tinha iniciado quando desceu para uma cova com um buquê de flores. Sua morte foi triste. Mas foi também o tipo de morte que qualquer pessoa sonharia em ter. Morte rodeada de amor. Morte cercada de fruto de uma vida bem vivida. Morte em paz. 10 anos depois de sair daquela cova, o centro de acolhimento no Morro do Alemão tinha se tornado um referencial que ninguém esperava que se tornaria. Não porque fizemos propaganda agressiva.
Não porque buscamos reconhecimento institucional ou midiático. Simplesmente porque transformação real é contagiante de forma silenciosa. É invisível no início, quase imperceptível, mas depois começa a se espalhar como uma planta que cresce silenciosamente até que, de repente, você percebe que ela ocupou todo o espaço ao redor. Tínhamos 47 meninos morando no centro em regime de acolhimento integral. Meninos que vieram das ruas literalmente, que dormiam debaixo de marquises, que comiam do lixo, que roubavam para sobreviver. Meninos que chegavam agressivos, cheios de raiva, desconfiados de qualquer intenção que não fosse predatória. Mais de uma centena passando por nossos programas regularmente. Alguns em oficinas de trabalho, alguns em grupos de estudo, alguns apenas vindo para comer uma refeição decente e ouvir uma palavra que não fosse insulto. E o que era notável não era o número. Era a qualidade daquilo que estava acontecendo ali. Meninos que chegavam com trauma profundo. Trauma de terem visto o pai ser assassinado. Trauma de terem sido abusados sexualmente em abrigos públicos. Trauma de terem matado durante trabalho no tráfico. Saíam calmos. Saíam com propósito. Saíam com esperança que não era esperança falsa. Essa esperança que vem de folheto evangélico era esperança construída em trabalho real, dia após dia, semana após semana. Havia estatísticas que nos impressionavam. Dos meninos que completavam nosso programa de 2 anos, 87% continuavam fora do tráfico 5 anos depois. 87%. Em um contexto onde a recidiva normal era de 60%. Não porque tínhamos método mágico. Simplesmente porque havia presença. Havia escuta. Havia alguém que não desistia. Marcelo tinha, finalmente, abandonado completamente o tráfico. Não de forma espetacular com conversão religiosa dramatizada. Não de forma onde ele fez discurso público pedindo perdão. Simplesmente parou. Deixou de comparecer às reuniões. Deixou de contar dinheiro. Deixou de dar ordens. Aos 48 anos, com cabelos começando a ficar grisalhos, com o corpo marcado por cicatrizes de facadas que nunca cicatrizaram direito, ele se tornou vice-diretor do Centro de Acolhimento. Coordenava um programa específico para meninos que vinham diretamente das ruas, meninos ainda ligados ao tráfico que queriam tentar sair, mas que estavam aterrorizados de fazê-lo. Porque sair do tráfico não é decisão racional. É morte simbólica. Quando o menino falava para Marcelo que queria sair, Marcelo simplesmente dizia: "Você sabe que se sair, você morre para aquele mundo. Você deixa de ser alguém. Você deixa de ter poder, dinheiro, respeito. Você virou zero. E você quer isso?" E o menino dizia que sim, porque tinha visto Marcelo viver. Tinha visto Marcelo sair. Tinha visto que era possível existir do outro lado. Um dia, uma jornalista veio ao centro. Veio com câmera profissional. Veio com produtor. Veio querendo fazer uma matéria sobre o milagre do morro. Assim ela chamava. Assim a mídia chama quando quer reduzir complexidade a uma narrativa de superação fácil. Eu recusei. Padre Cirilo recusou. Mas Marcelo insistiu. Deixa ela documentar, ele disse com seriedade que raramente demonstrava. Não é para a gente saber que a gente existe. É para outras pessoas em outros morros saberem que é possível. É para outros Marcelos saberem que sair não é morte. É transformação. A matéria saiu em um jornal nacional de grande circulação. Mostrava meninos estudando matemática em uma mesa de madeira cheia de marcas de caneta. Mostrava Marcelo ensinando sobre empreendedorismo, sobre como criar pequenos negócios legítimos. Mostrava fotos da cova, ainda ali, ainda intacta, ainda sagrada, com legendas explicando a história. E mostrava um padre silencioso. Um padre que não falava durante a matéria. Um padre que apenas caminhava entre os meninos, tocava suas cabeças, ouvia seus problemas e raramente falava. Por que o padre não fala? A jornalista perguntou em uma entrevista paralela. Por que falar é fácil? Marcelo respondeu. Escutar é difícil. Presença é difícil. Depois daquela matéria, as coisas começaram a mudar de forma que eu não tinha solicitado. De repente, universidades queriam fazer pesquisa sobre nosso modelo. ONG internacionais queriam parceria. Fundações queriam financiar expansão. Pessoas queriam doar dinheiro, muito dinheiro. E eu tinha que recusar quase tudo, porque uma coisa fundamental que aprendi naqueles 10 anos é que dinheiro em excesso corrompe até as coisas mais puras. Que escala mata a profundidade. Havia uma pressão constante para crescer. Vocês poderiam atender 1000 meninos, as pessoas diziam. Poderiam abrir centros em outros morros.
poderiam se tornar modelo nacional, internacional. E eu dizia não. Não porque fosse falta de generosidade, mas porque entendia que qualidade é inversamente proporcional à escala. Que transformação real não acontece em números grandes. Acontece em encontros íntimos. Em conversas reais onde alguém olha nos olhos de outra pessoa e diz: você importa. Mantivemos o centro pequeno. Intencionalmente pequeno. Recusamos dinheiro que poderia ter dobrado nosso tamanho. Recusamos parcerias que nos exigiriam reportar resultados, medir outcomes, justificar existência através de estatísticas. Porque uma coisa que compreendi é que o sagrado não se deixa quantificar. Não se deixa colocar em planilhas. Não se deixa apresentar em PowerPoints para diretores executivos. Continuei visitando favelas regularmente, mas não para expandir operações. Apenas para estar lá. Para escutar. Para estar presente. Encontrava Marcelo com frequência em bares, em ruas, em becos, conversando com meninos que ainda estavam dentro do tráfico. Nunca tentava convencê-los a sair. Apenas deixava meu cartão. Apenas dizia: se mudar de ideia, estou aqui. Minha mãe, Dona Conceição, faleceu aos 91 anos. Morreu dormindo também, como se houvesse combinado com Dona Maria de Conceição no paraíso. No hospital, em um quarto que cheirava desinfetante e tristeza, dias antes de morrer, ela me chamou. Puxou minha mão, aquela mão que já tinha estado ao meu lado por 68 anos, e sussurrou com voz que quase não saía: filho, eu estava errada em algumas coisas que pensei sobre você. Estava errada quando queria que você fosse padre seguro, padre paroquial, padre de gente rica. Mas estava certa em uma coisa: você finalmente encontrou seu lugar. Não é na Zona Sul pregando para pessoas ricas que não o ouvem. Não é em púlpito onde ninguém quer estar. É aqui, neste morro, com estes meninos. Este é seu lugar, e eu posso morrer em paz. Eu chorei. Chorei como criança. Chorei como homem que finalmente tinha recebido permissão da mãe para ser quem precisava ser. E ela morreu 2 dias depois. Morreu em paz, sabendo que seu filho finalmente tinha compreendido o valor do silêncio, da presença, da humildade. A arquidiocese, eventualmente, quis me nomear bispo. Havia pressão vinda de cima. Havia potenciais doadores que queriam que eu tivesse cargo mais alto para justificar suas doações. Queriam me colocar em posição de poder institucional. Queriam que eu coordenasse programas em larga escala, não apenas em Rio, mas em vários estados. Queriam que eu escalasse aquilo que estava funcionando aqui no Morro do Alemão para São Paulo, Brasília, Salvador. Recusei. Recusei de forma clara e definitiva, porque havia aprendido, pela forma mais dura possível, que poder institucional é frequentemente o assassino de transformação real. Porque sistema, por melhor que seja, corrói profundidade. Porque quando você tem muita responsabilidade burocrática, você tem pouca possibilidade de estar presente. Você está desprezando uma oportunidade, o bispo me disse. Não estou desprezando, eu respondi. Estou compreendendo que meu lugar não é lá. Meu lugar é aqui. E se eu sair daqui, tudo isso desmorona. Porque não é instituição que funciona. É relação. É presença. É um homem que está aqui dia após dia, semana após semana, ano após ano. Continuei como padre da paróquia, a mesma paróquia humilde de Nossa Senhora da Penha que tinha me acolhido anos antes. Continuei no centro. Continuei silencioso. Continuei presente. E continuei aprendendo, porque cada menino que chega ali é um livro diferente, uma história diferente, uma ferida diferente que precisa de cicatrização diferente. Cada um tem um caminho diferente para a mesma verdade fundamental, que todo ser humano, não importa quantas vezes caiu, não importa quantas vidas tirou, não importa qual erro cometeu, merece ser escutado. Merece ser acompanhado. Merece ser amado mesmo quando objetivamente não merece ser amado. Luana se tornou professora, como havia sonhado quando criança. Trabalha em uma escola pública na Zona Norte, Complexo da Maré, ensinando português e literatura para crianças que vivem realidades similares às que ela viveu. Frequentemente traz seus alunos para visitar o centro. Mostra a cova com cuidado, como quem mostra algo sagrado. Conta a história de sua avó com a reverência de quem realmente compreende o que sua avó fez. Conta a história de seu pai, Vladimir, não como mártir, mas como menino que estava perdido e foi encontrado por amor de uma mãe. E diz para aquelas crianças com uma convicção que apenas quem viveu pode ter: vocês podem ser o que quiserem. Vocês podem sair disso. Mas se forem como minha avó,
Se forem pessoas que escutam, que amam em silêncio, que descem para covas para rezar, vocês já estarão salvando o mundo. Seus alunos a amam. Não porque seja professora melhor didaticamente, há professoras melhores em didática. A amam porque ela vive o que ensina. Porque ela é prova viva de que é possível sair. Que é possível transformar dor em sabedoria. Que é possível se tornar alguém completamente diferente do que seu nascimento sugeria que você seria. Diego, aquele menino de 10 anos que Marcelo me apresentou naquele primeiro encontro silencioso, casou-se com uma mulher que conheceu no centro de acolhimento. Tem 2 filhos agora, Diego Júnior com 8 anos e Sofia com 5. Trabalha como eletricista certificado, tem seu próprio pequeno negócio, ganha bem o suficiente para sustentar sua família na dignidade que nunca teve. Mas uma vez por semana, religiosamente, ele vem ao centro para ensinar meninos sobre eletricidade. Para mostrar que é possível sair, que é possível construir vida diferente, que é possível se tornar alguém quando alguém acredita em você. Quando Diego chega, os meninos o cercam. Não porque tem autoridade, porque é prova viva, porque é menino que chegou ali quebrado e saiu consertado. E quando ele fala, fala com aquela autoridade que apenas quem viveu pode ter. Hoje, com 68 anos, ainda tenho força para descer para aquela cova algumas noites. Ainda fico lá por horas. Ainda respiro aquele ar que cheira a terra vermelha e memória. Ainda sinto aquela terra ao meu redor como se fosse abraço de alguém que ama você apesar de você ter destruído tudo. Porque naquela cova, literalmente, um homem morreu. E outro nasceu. E esse outro é melhor do que o primeiro era. Não porque tenha conseguido poder. Porque finalmente renunciou a ele. Não sou o herói desta história. Nunca fui. Nunca quis ser. Herói é palavrinha de gente que não compreendeu a profundidade do que significa estar errado. Transformação real não é feita de heróis em capa vermelha salvando o dia. É feita de pessoas comuns, incrivelmente comuns, que, em algum momento de quebra e agonia, decidem que estar certo é menos importante que estar presente. Que condenar é menos importante que escutar. Que poder é menos importante que humildade. Que ter respostas é menos importante que fazer perguntas de verdade. A história que contei não é sobre salvação. Não é narrativa de redenção fácil. Não é sobre um padre que desceu ao morro para salvar almas e aprendeu uma lição bonita em 200 páginas. É sobre um homem que foi para o morro cheio de certeza, arrogância destilada em forma de homem, e voltou cheio de dúvida. Que é muito melhor. Porque certeza mata a compaixão. Certeza mata a empatia. Certeza mata a possibilidade de crescimento. Dúvida é o solo onde tudo cresce. Marcelo ainda dirige o centro comigo. Aos 58 anos, com cabelos que agora são completamente grisalhos, com rugas profundas que contam histórias de uma vida intensa, ele é a pessoa mais sábia que conheço. Não porque tenha estudado em seminários ou lido livros de filosofia. Porque sabedoria não vem disso. Sabedoria vem de ter estado no fundo do poço, não metaforicamente, mas literalmente, e ter decidido subir. Vem de ter feito coisas terríveis, assassinato, tráfico, exploração, e ter decidido fazer coisas diferentes. Vem de ter matado e ter decidido dar vida. Às vezes Marcelo e eu nos sentamos na cova no final da tarde. Não falamos muito. Apenas estamos. Apenas respiramos aquele ar. E ele diz coisas como: sabe, padre, se você tivesse morrido aquele dia, teria sido morte justa. Eu teria cumprido meu papel de juiz. E eu digo: você estaria certo. E ele diz: mas graças a Deus você não morreu. Porque você precisava viver para aprender o que aprendeu. E eu precisava de você vivo para aprender o que aprendi. Padre Cirilo continua ao meu lado. Aos 75 anos, com saúde que começa a falhar, tem diabetes, tem pressão alta, tem coração que fica irregular. Ele é o guardião da história. O que documenta, o que se certifica que nada seja esquecido, que cada menino que passa por ali tenha seu nome registrado, sua história marcada. Por que importa? Porque cada vida importa, não porque tenha sucesso no fim, mas porque foi viva, porque foi sentida, porque foi acompanhada. Quando eu morrer, Padre Cirilo me disse semanas atrás: quero que você continue isso. Não por mim, por eles. Porque essa é a obra de Deus. Não a sua obra, não minha obra. A obra de estar presente quando tudo pede para você se afastar. Pergunta: o Morro do Alemão continua sendo o Morro do Alemão. Continua violento. Há semanas em que temos dias inteiros de confronto entre facções, entre polícia e traficantes. Continua pobre,
Continua faltando água, continua faltando luz, continua faltando educação de qualidade. Continua sendo um lugar onde meninos morrem toda semana, onde mães choram em funerais prematuros, onde a vida é precária, onde a morte é mais real do que esperança. Não somos ingênuos de achar que mudamos o morro. Não mudamos. Seria mentira dizer que mudamos. Mas mudamos um espaço dentro do morro. E aquele espaço, aquele galpão que antes era lugar de execução, agora é um lugar onde pessoas podem respirar, onde podem sonhar, onde podem aprender que há algo além daquilo que viram suas vidas inteiras, onde podem ser acompanhadas, onde podem ser amadas sem expectativa de retorno. A cova continua lá, continua vazia, continua intacta. Às vezes meninos novos, meninos que acabaram de chegar, perguntam: "Padre, por que não enche isso aí? É perigoso ter um buraco desse no meio do galpão." E eu digo: porque é lembrança, é memorial. É o lugar onde um homem aprendeu que estar embaixo é estar no lugar certo. É lugar onde a graça se torna visível. As pessoas dizem que é lugar sagrado, que é lugar onde milagres acontecem, que pessoas vão lá e são curadas de depressão, de raiva, de desespero. Eu não sei se milagres acontecem, não no sentido que a Bíblia fala, não no sentido que desafia as leis da física, mas sei que transformação acontece, que mudança acontece, que quando você se coloca ao lado de alguém, não acima, não distante, mas literalmente no mesmo nível, coisas mudam. Não porque Deus desce do céu com poder de trovoada, mas porque duas pessoas, em silêncio, reconhecem uma outra como humanas. E esse reconhecimento, aquela presença testemunhada, aquela escuta profunda, é tão transformadora quanto qualquer milagre que poderia existir nos textos sagrados. Se você chegou até aqui nesta história, se você ouviu até o final, se você sentiu cada palavra penetrando em você, preciso fazer uma pergunta que não é pergunta de final de história. É pergunta que continua ecoando nos corredores de sua vida. O que te move em tempos de incerteza? Qual é aquela coisa em você que, quando está sendo questionada, quando está sendo testada, quando está sendo destruída, revela quem você realmente é? Porque é fácil ser bom quando tudo está bem. É fácil ser compassivo quando você tem poder. É fácil ser humilde quando ninguém o questiona. Mas quando você é enterrado vivo, não literalmente talvez, mas simbolicamente, quando seu mundo desmorona, quando suas certezas se dissolvem como areia na água, é naquele momento que você descobre quem você é de verdade. Porque a verdade que compreendi enterrado em uma cova no Rio de Janeiro, em uma tarde que parecia que seria meu último dia, é que nenhum de nós sabe quem somos até sermos testados. Até sermos colocados em situação onde nossas certezas desmoronam como castelo de cartas. Até sermos forçados a reconhecer que somos muito menos do que pensávamos que éramos. Somos mais vulneráveis. Somos mais frágeis. Somos menos capazes de julgar. Somos mais necessitados de compaixão. E talvez, só talvez, seja exatamente naquele momento de destruição total, de rendição completa, que finalmente nos tornamos humanos o suficiente para começar a amar de verdade. Não aquele amor de filme, aquele amor que é apenas emoção, mas aquele amor que é escolha, que é ato, que é presença, que é decisão de estar ao lado de alguém mesmo quando seria mais fácil se afastar. Eu cavei minha própria cova com as mãos. Com uma pá enferrujada, debaixo do sol do rio, em uma laje de um galpão no Morro do Alemão, cercado por homens armados que riam enquanto eu escavava. E aquela cova, aquele buraco que era para ser meu túmulo, se tornou o lugar mais sagrado que algum dia habitei. Porque ali, literalmente enterrado sob meu próprio erro, eu finalmente compreendi que estar certo não é suficiente. Estar certo é prisão. Estar certo é isolamento. Estar presente, estar silencioso, estar disposto a aprender mesmo quando está com 90 anos, isso é tudo que importa. Meu nome é Henrique. Sou padre. Sou sacerdote de uma religião que diz que Deus é amor. Mas mais do que isso, mais do que qualquer título ou função, sou um homem que está aprendendo, dia após dia, hora após hora, a ser humano. Essa aprendizagem continua. Continuará até o dia em que eu morrer. Porque humildade real não é um destino que você alcança e depois fica lá feliz. É um caminho que você percorre pelo resto da vida, escutando, observando, amando em silêncio, reconhecendo a cada dia que você sabe muito menos do que acha que sabe. A graça não é o que você merece. Graça é o que você recebe quando finalmente compreende que não merece nada. Graça é o que uma mulher pequena, com uma neta nos braços, traz em forma de flores e rezas para um galpão onde você está enterrado.
Graça é o que uma pessoa que você ofendeu, que você condenou, oferece quando você finalmente compreende sua própria pequenez. Naquela cova, enterrado sob terra vermelha, cercado por escuridão, eu finalmente compreendi. E aquela compreensão, aquela graça, continua me libertando todo dia. Continua me ensinando todo dia. Continua me transformando todo dia. E se existe salvação em mim, não é porque fiz algo. É porque finalmente parei de fazer. Porque finalmente descendi. Porque finalmente entendi que estar embaixo é estar no lugar certo. Se você pudesse descrever sua busca por algo maior, por significado, por propósito, por verdade, em apenas uma palavra, qual seria? E será que aquela palavra que você escolheu é realmente a que você vive, ou é a que você acha que deveria viver?